Estava pensando sobre alimento, onde nós nos alimentamos. Eu não sei quem faz comida lá na sua casa. Admiro mais ou menos, viu? Porque esses irmãos dão assim um padrão para mim, que eu não quero que me desafie a irmãos que cozinham, né? Eu acho que esses irmãos dão um mau exemplo na igreja. Esses irmãos que cozinham ficam dando mau exemplo, porque aí a gente tem que cozinhar também, né? Eu não sou, eu não tenho essa virtude. Mas é impressionante sobre alimentar. Você come na sua casa, você se alimenta na sua casa. Às vezes eu penso assim que quem faz a comida, né, você ou a sua esposa, enfim, vocês lá da sua casa, nós da nossa casa que produz o alimento, né? Quem faz comida na sua casa, Rita? Todo mundo, Rita? Então você não serve de exemplo, não. Vamos pegar um irmão menos pecador aqui. Todo mundo faz comida, né? O Ricardo, seus meninos, você. Mas quem mais faz? Você? Você, né? Então a Rita, ela é a responsável de alimentar a família dela em termos de colocar na mesa a comida feita, né? O arroz, o feijão, a carne, as verduras. Ela faz a comida dela. Como na minha casa também é assim. Todo dia a gente faz a refeição na casa. Claro que a gente não faz as 3 refeições na casa, porque a gente está para a vida trabalhando, né? Mas a gente faz a alimentação em casa. Eu como em casa. A janta, pelo menos. Eu gosto de jantar, né? Então, final de semana, sábado e domingo, é café da manhã, almoço. Aliás, a gente come o dia inteiro, né? Eu mesmo toda hora estou beliscando o negócio. Deu para perceber, né, irmãos? Pecadores, principalmente você, Renato. Seu olho é assim, Deus tem que curar, perdoar o irmão. Mas veja só, irmãos, sabe assim, eu acho que essa atitude de você comer em casa nos ensina sobre a vida comunitária da igreja. A minha esposa, ou a sua esposa, ou você mesmo, talvez você não seja um cozinheiro profissional, que entende da culinária, fez faculdade e aprendeu, nem sei nem falar, irmãos, tecnicamente sobre isso. Mas provavelmente a maioria das pessoas que se alimentam em casa não se alimentam nas mãos de profissionais da culinária. Mas nós nos alimentamos. De vez em quando a gente come fora, mas na maioria das vezes a gente come em casa. E a gente come em casa não nas mãos de profissionais da culinária. Tem dia que é mágico, tem dia que é uau. Não é verdade? Que arroz que ela fez, né? Que feijão, que comida gostosa. E foi uma comida do dia a dia. Por mais que eu estude a Bíblia e ouça bons pregadores, é aqui que eu me alimento. É aqui que eu me alimento. Eu ainda me lembro de algumas pregações que eu já ouvi aqui na comunidade. Eu fui para casa assim, alimentado. Não de irmãos profissionais, não de teólogos profundos, de gente que sabe as palavras dos originais, sabe falar o grego, o hebraico, consegue decifrar teologicamente os assuntos. Eu penso que uma igreja, ela deve se preocupar com isso. Nós que pregamos, nós devemos nos aprimorar cada vez mais, estudar cada vez mais. A Bíblia diz que aqueles que pregam, esmere-se nisso. A ideia do esmeril, né? Que você vai sendo afiado e afiado, porque é o dever do pregador exercitar no ensino da palavra. Mas pense que Jesus não formou teólogos. Jesus não teve aula de teologia com os seus discípulos. Agora vamos aqui aprender sobre exegese. Vamos aprender. Não teve isso. Isso não significa que nós não devemos aprender sobre isso. Mas, comunidade, tendo em vista que nós somos chamados de irmãos, significa que nós somos uma família. A vida familiar, ela serve de base para a nossa experiência comunitária, espiritualmente falando, porque Jesus disse que se nós não demos conta de cuidar das nossas casas, nós não podemos cuidar da igreja. A casa, a família, a vida familiar cotidiana, simples, ela serve como parâmetro para a saúde da comunidade, da igreja. Bons maridos, boas esposas, bons filhos,
Isso a Bíblia nos ensina a ser mais assim do que ser bons evangélicos. O Evangelho nos ensina a sermos pessoas, mais do que ser pastor, ser diácono, ainda que a Bíblia ensina sobre isso. Mas a sabedoria bíblica, nós lemos aqui, filhos, preste atenção no ensino do teu pai, no ensino da tua mãe. O Senhor abençoará você ao redor da mesa, não tem uns salmos assim? É na vida cotidiana da família, da sua vida do trabalho, da sua rotina, da vida. Dali que nós extraímos um ensino para a nossa sabedoria espiritual, para nosso discernimento espiritual, para a nossa conduta espiritual, que nos ensina, e uma das coisas que nos ensina é humildade. Humildade, simplicidade. Você nunca se alimentará aqui na igreja sem que falte esse requisito no seu coração chamada humildade. Infelizmente, na comunidade local, nós não temos nenhum teólogo. Infelizmente, eu gostaria de ser um profundo conhecedor do grego. Eu deveria ter estudado, talvez, se eu tivesse me convertido numa igreja que pedisse mais disso, talvez agora, né, depois de tantos anos de caminhada, eu seria talvez uma pessoa mais, academicamente falando, preparada. E isso é bom. Isso é bom, não é ruim. É só ruim quando a Bíblia diz que o conhecimento sem humildade incha. Traz soberba, orgulho, presunção, né? Mas você nunca se alimentará nesse púlpito, a menos que haja em mim e em você humildade. Não é de engolir tudo, porque nem na nossa casa é assim. Na minha não é. Meu filho não gosta de cebola. Então, quando tem cebola na comida, ele retira a cebola e come os demais. Não é o que o apóstolo Paulo diz? Ouve tudo e retende o que é bom. Retém o que é bom. Eu não tenho a presunção de pregar para você e dizer assim, pega tudo para você, tudo que eu vou dizer aqui é para você. Nem sempre. Tem dia que a comida na casa da gente, ela é importante, mas não é uma delícia. Tem dia que é uma delícia. Esse preâmbulo aqui não é nem um preâmbulo da minha mensagem, mas talvez uma palavra de irmão. Porque esse é o exercício do meu coração, para quando eu estou sentado aí, seja quem quer que esteja pregando aqui, eu quero ir para casa alimentado, não na exigência de que o irmão seja um bom nutricionista, ou um bom preparador de comida. Mas eu sei que ele é um discípulo. Todos nós aqui somos discípulos, e se te der aqui a palavra para você falar, vai sair alimento. Vai sair alimento. Pode ser que saia alimento e você não usufrua, porque não há humildade. A humildade, irmãos, nos leva longe. Mas a soberba pressupõe a ruína. A gente não vai crescer, não vai ser edificado. Por isso, nessa manhã, que o seu coração seja humilde para aprender desse discípulo que não é teólogo, mas é discípulo. Nós somos. E a palavra que eu tenho nessa manhã para nós é uma palavra para os discípulos. Não é uma palavra de evangelismo, é uma palavra para os discípulos. É uma palavra para os discípulos porque só os discípulos podem usufruir daquilo que eu vou falar aqui. Não porque essas bênçãos não estão dispensadas para todo mundo, mas os discípulos principalmente. Os seguidores de Jesus principalmente. Então o tema da minha palavra nessa manhã é tenha fé, irmão. Vamos dizer? Tenha fé. Tenha fé. Eu queria começar o texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Esse texto é tão lindo, tão maravilhoso, que a gente quase que pode falar ele de cor, mas nós vamos ler. Hebreus capítulo 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário,
Como eu sou apaixonado nas palavras, gente. Como as palavras são lindas, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quantas maravilhas só nesse texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós queremos? O que o discípulo mais ambiciona? O que um discípulo de Jesus mais deseja no fundo do seu coração e da sua alma, irmãos? É como que uma coisa, um milagre que acontece no coração de cada um, sem que isso seja ensinado. Está ali como uma lei do Espírito, uma lei do Senhor em nós. A partir do momento que nós nascemos de novo, existe essa realidade. Nós desejamos agradar a Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. É isso que o nosso coração mais deseja. Por isso não existe, absurdamente não existe, é impossível um cristão desejar viver uma vida porca. Do tipo assim, já que sou salvo mesmo e não perderei a minha salvação, então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu diria assim, sim. Você nasceu de novo, pode fazer tudo o que você quer, porque se você de fato nasceu de novo, existe um milagre que aconteceu dentro do seu coração. Suas vontades mudaram. Suas ambições mudaram. Seus desejos mudaram. Porque agora, dentro de você, o que você mais deseja de todo o seu coração, como que não é algo que eu te ensino, ou que eu te obrigue, ou que alguém obrigue você a fazer. É a lei que Deus disse que escreveria no nosso coração, e ninguém mais precisaria dizer, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É uma lei do coração. Desejar a vontade de Deus, anelar pela vontade de Deus, até chorar por isso, sabe, se angustiar por isso. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Isso está inerente ao coração daqueles que, de fato, nasceram de novo. Então a palavra nessa manhã é tenha fé em Deus. Nós vivemos em um mundo em rebelião. O mundo jaz no maligno, diz 1 João. O mundo inteiro jaz no maligno. Jesus diz, o príncipe deste mundo é chegado. Esse mundo tem um príncipe, é o Deus deste século, de acordo com Romanos 4:4. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja que nós vivemos em um mundo cercado de gente incrédula. Um mundo incrédulo, um mundo ímpio. Um mundo em rebelião, suas leis, suas normas, sua política, sua educação, sua cultura, o jeito de pensar família, o jeito de criar filhos, tudo sendo maculado pela impiedade, pela maldade, por aquilo que é um sentimento de rebelião. Se você for coar, se você for sugar, se você for analisar, você vai ver ali venenos da maldade em qualquer âmbito da vida. Nós vivemos, respiramos, embora você não fume, quando você convive com fumante, um ambiente onde há muita fumaça, é impossível você não sentir os efeitos desta impiedade do mundo. No ambiente do trabalho, na família, na casa, no carro, no som, onde quer que você vá, você respira ambiente da rebelião. Os rebeldes estão ensinando o seu filho lá na faculdade. Pessoas ímpias, não tementes a Deus, que não creem em Deus, estão ali servindo você no seu trabalho. Nós vivemos um mundo em rebelião. E apesar desse mundo ser um mundo de rebeldes, um mundo em rebelião, é assim que a Bíblia apresenta, o mundo jaz no maligno, há uma necessidade de conversão, há uma necessidade de novo nascimento no mundo. Por isso Jesus veio e morreu e ressuscitou, para que reconciliasse novamente o homem com Deus. Apesar desse mundo estar em rebelião contra Deus,
de Jesus, o apóstolo Paulo disse que nós éramos inimigos de Deus no jeito de compreender, de entender, de discernir. Quando a gente vai discernir qualquer área da vida, a gente tem um discernimento que está em inimizade contra Deus. E então, apesar disso, o mundo é um mundo extremamente religioso. Você vai olhar na sociedade, nas culturas, seja agora ou seja no passado, o mundo é embrenhado, o mundo é cheio de ações religiosas. No meio dos índios, em todos os continentes, nós vamos ver as marcas de um povo que acredita que existem seres que transcendem a nós, superiores a nós. Daí surgem as ideias idolátricas. O mundo é um mundo religioso. Você sabe disso. Não estou te falando nenhuma novidade. Você sabe disso. Existem milhões e milhares de deuses no mundo. Milhares, centenas de pessoas, de culturas religiosas, de maneiras de culto aos deuses mais esquisitos e estranhos que há. Mas as religiões, estas mesmas religiões, elas pintam uma divindade exigentes. Deuses muito exigentes, muitos deles maldosos. Deuses que buscam nos seus adoradores uma relação de barganha. Se você fizer o culto certo, as oferendas certas, eu vou dar a chuva. Se você obedecer os critérios das divindades, vai nascer os filhos, as vacas vão procriar. Essas divindades, quando você transgridem os seus mandamentos, as suas normas e as suas leis, você tem que ser punido. E existem as mais esquisitas e cruéis punições, do tipo, você teve 2 filhos, você ficou grávida de gêmeos. Os nossos deuses não gostam disso. Um desses meninos é amaldiçoado, precisa ser sacrificado. Moloque exigia sacrifícios das crianças. E assim vai nas culturas mais absurdas que há. Tantos banhos para fazer isso, tem que acender as velas, tem que ir para a floresta, tem que oferecer pipoca, tem que dar banho de óleo, enfim. Tem que andar de joelho, tem que colocar a cruz, tem que colocar a fita, tem que fazer alguma coisa para você pagar a sua punição. De maneira que a relação com esses deuses, com essas divindades, não é relação de sentimento de amor. É uma relação de obediência pela culpa, pelo medo. Mas nós temos que nos cuidar, nós os discípulos de Jesus, porque nós não acreditamos que há outros deuses a não ser o nosso Deus. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Os demais deuses, de acordo com os profetas, não passam da imaginação dos seres humanos. De nós não trazermos para a nossa relação com Deus uma mente paganizada, de maneira que nós também vamos nos relacionar com o nosso Deus baseado na culpa e no medo. Na culpa e no medo. O texto que nós lemos diz assim: ora, é necessário. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o que, irmãos? Galardoador. Abençoador dos que o buscam. Nós vivemos nesse mundo cruel de maldade e de medo e de pavor. E a palavra nessa manhã é: tenha fé, irmão. Você enfrenta períodos difíceis na sua vida, mas tenha fé. Você enfrenta dificuldades na sua vida, cada um de nós enfrenta as suas crises. E a palavra para nós nessa noite nessa manhã, é que o Evangelho, a Bíblia toda, ela vem nos chamar a crermos. Salmo 37, por exemplo.
Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor. Descanse no Senhor. É um convite à fé. E o que é fé? Fé é a gente confiar integralmente. Fé é depositar aquela confiança total, absoluta em Deus. Confia em Deus. Gente, a gente jamais confiaria em quem nos poderia fazer o mal. E então Deus nos chama para você ter essa relação de fé. Tenha fé, meu irmão. Eu aprendi isso há alguns anos atrás, eu trouxe essa frase para você. Gosto dessa frase. Essa frase, eu trago ela sempre no meu coração. Gostaria de compartilhar e dar ela para vocês também. Pratique nos dias de tempestades. Nos dias de tempestade, pratique o que você aprendeu nos dias de calmaria. Nós vivemos dias de medo, de angústia, de dores. Dói a alma, dói a cabeça, dói o coração. Dias de dores, dias difíceis, dias de perdas. Dias de confusão, dias em que a gente não sente o chão, a gente perde, como dizem os antigos, as estribeiras. Eu nem sei o que é estribeiras. Quem aqui sabe o que é estribeiras? Eu não sei o que é estribeiras. Mas eu sei que é o dia que você perde o rumo, o dia que você não sabe, o dia que você está no seu pior dia. Eu ouvi dizer uma vez que o dia mau é quando o pior de você se encontra com o piores dos seres te oferecendo as melhores coisas. Dia mau é quando o pior de você se encontra com o pior dos seres, o diabo, te oferecendo as melhores coisas. Isso é tentação. Isso é o seu dia mau. O dia que um prato de lentilha vale mais do que o direito de primogenitura. O dia que, aparentemente, o mal parece ser bom. Dar vazão à ira parece ser a melhor coisa. Então, pratique nesses dias escuros o que você aprendeu nos dias claros, nos dias de claridade. Pratique nos dias de tempestade o que você aprendeu quando você não está nessa tempestade. Tenha fé. Ouse confiar em Deus quando parece que não dá mais para confiar. Parece que acabou. É como Maria, que disse, se você tivesse chegado antes, o meu filho não teria morrido, mas agora não resolve mais. Então, dia de tempestade, nesse dia, continue tendo fé. Tenha fé, e eu trouxe aqui 3 versículos para nós. 3 versículos para nós sobre o que é que Deus nos diz, sobre que coisa maravilhosa a palavra de Deus. E eu peguei 3 textos aqui muito conhecidos. Eu coloquei aqui, tenha fé em Deus, porque Deus está com você. Tenha fé, meu irmão, Deus está com você. Isaías 41, versículo 8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, meu servo, e tu, Jacó, é a mesma pessoa, né? Israel e Jacó é a mesma pessoa, não é? Mas por que será que Deus colocou Jacó? Não, Jacó não, né? Porque Jacó nos lembra da nossa pior pessoa. Jacó é o ser ainda não transformado. Jacó é aquela parte em nós ainda que insurge contra o nosso desejo, aquilo que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu detesto, isso eu faço. Sabe, o Jacó, mas Deus tem uma palavra para esse Israel, que também é Jacó. Ele diz assim, mas tu, ó Israel, meu servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Ah, que maravilha. Venho lembrar você disso nessa manhã. Jacó.
venho lembrar você que que você é Israel, mas de vez em quando é Jacó. Que tem essas duas naturezas, né? Uma nascida de novo e essa que guerreia dentro de nós e de vez em quando vence. O Israel tem uma fé impenetrável, indestrutível. Jacó nem tanto. Israel ora e entende Deus e crê em Deus. Jacó nem tanto. Há fases na nossa vida que nós somos mais Israel, mas tem fases na nossa vida que tem muito Jacó. E seja Jacó, e seja Israel, seja dias bons, dias maus, seja tempestades ou dia suave, dias que não há turbulência, dias assim tão maravilhosos, seja qual for o momento da sua vida, Deus sempre vai dizer para você: não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo de você viver, porque eu estou com você, todo dia. No dia do mar revolto, eu estou com você. No dia da revelação mais profunda que você teve de mim, eu estou com você. No dia da sua tempestade, eu estou com você. No dia do seu medo, eu estou com você. No dia do seu pecado, eu estou com você. No dia do seu erro, eu estou com você. Todo dia. Porque se não for assim, nós estamos perdidos. Eu estou com você. Não tem a história do cara que estava andando lá na beira do mar, né? Na praia? Não tem essa história? Fizeram até uma canção, né? Que ele estava andando na praia e ele olhou, tinha 2 rastos. E ele falou: Senhor, eu estava andando na praia e eu vi que nos dias bons tinha 2 rastos na areia da praia. Eu sei que aquele era os teus, junto comigo. Mas eu percebi, Senhor, que nos meus momentos mais difíceis, eu só vi os meus rastos na areia. E o cantor diz assim que aqueles rastos não eram seus, eram os meus, porque eu estava te sustentando. Olha aqui para mim. Não é porque você não o sente que ele não esteja presente. Não é porque você não o percebe que ele não esteja presente. Não é porque você não está sensível que ele não está presente. Deus está. Deus está com você. É o que diz a palavra de Deus em João: eu estou com vocês todos os dias. Não sei se é João ou Mateus, deixa eu ver aqui, põe minha colinha aqui. Mateus 28, 20. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Não é assim, quando você estiver em santidade. Não, é todo dia. Eu vou estar com você todo dia. De vez em quando a gente canta umas canções aqui que eu canto assim, mas minha boca já é torta, entorta mais ainda. Quando a gente canta assim: vem Espírito Santo. Nós queremos a sua presença, que venha Espírito Santo. E dentro do meu coração eu fico falando: mas gente, como que eu posso chamar para vir aquele que não foi embora e nunca irá embora? Deus sempre está. Deus sempre estará com você. É o que diz a Bíblia em Hebreus: seja a vossa vida sem avareza. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais. Gente, que redundância das palavras ali. Que redundância de Deus o tempo todo falando com Israel e com a igreja e com a gente, dizendo: eu estou com você. Quando você for entrar e encarar o seu chefe, eu estou com você. Quando você tiver medo, eu estou com você. Estou com você. Todo dia. Nunca te abandonarei. Salmo 139 diz assim: se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu estás também. E se eu fizer da alvorada, do lugar mais profundo, mesmo ali a tua mão há de me guiar, me sustentar. Como eu vou fugir do teu Espírito Santo? Sabe, se você, dependendo da imagem que você tem de Deus, você diz: então eu estou ferrado.
Mas aí vem meu ponto 2 aqui da minha palavra, que está aqui em Romanos 8:31. Como é lindo Romanos 8 todo. Mas Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Olha, nós estamos em Romanos 8. Paulo está chamando a nossa atenção para tudo o que ele falou desde o capítulo 1. Quais são essas coisas, à vista dessas coisas? Que coisas? Paulo falou, capítulo 1, que o homem está em rebelião, que trocou a verdade pela mentira, que amou mais a criatura do que o seu Criador. Capítulo 2, Romanos diz que o homem, apesar de ter a lei, mesmo que ele peca contra Deus, tendo lei ou sem lei. Capítulo 3 disse que o salário do pecado é a morte. E ele vai descrevendo tudo o que está acontecendo aqui, até chegar no capítulo 8 de Romanos, que ele diz: que diremos, pois, então, diante de tudo que você ouviu? Deus é por nós. Deus é por nós. Deus não é contra a raça humana. Deus não é contra a igreja. Deus não é contra você. Você tem muitos inimigos, a sua carne. Sua carne é contra você. Sabe, você tem um mundo como seu inimigo, ele é contra você. Você tem o diabo que é o seu inimigo. Existem circunstâncias que é contra você. Às vezes as pessoas rejeitam você. Tem filhos que foram abandonados pelos pais, tem pais que foram abandonados pelos filhos, tem famílias que têm intriga, briga, é facção, é divisão. Existe um mundo que ele conspira contra a gente. Até mesmo a gente é inimigo da gente. Mas Deus não está nesta listagem de inimigos teus. Deus não está ali naquela fila de gente para te apedrejar. Quando você cometeu o seu pecado, quando você cometeu o seu erro, quando você levou o prejuízo, quando você foi acidentado. Deus não foi o que te acidentou, Deus é aquele que está trazendo a maca para te acolher, o rapaz que está te saturando, a professora que está te ensinando. Deus não é contra você, não é contra mim. Ele não está querendo fazer, mesmo quando Ele nos disciplina. Ele está fazendo isso a nosso favor. Não é assim o pai? Não é assim a mãe? Que chama para perto e lhe dá uma desconjuntura, chama a atenção. Mas mesmo nesse momento, a mãe que está disciplinando o seu filho, que está falando palavras duras para o seu filho, aquelas palavras não é para ser contra ele. É assim que Deus diz: não rejeita a correção de Deus, o teu Pai. Porque Ele disciplina a todos quanto ama. Mesmo quando Deus foi firme com Israel, entregou ele para as outras nações, Deus não estava sendo contra eles. Porque mesmo Israel, seja no Egito, seja na Babilônia, seja em qualquer outro império persa, medo-persa, seja em qualquer lugar que o povo de Israel esteve, aqueles homens não tinham o poder total sobre Israel, era um poder controlado por Deus. Mesmo Jó, como nós ouvimos aqui semana passada. Porque você está nas mãos de Deus e Jesus, das minhas mãos ninguém tira você. Tenha fé, porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes ressuscitou por eles. Paulo diz assim, não importa agora, quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Confia que a sua vida está nas mãos de um Deus que te quer e que te ama e que diz assim: não tenha medo, eu estou com você, mas eu não estou com você para te punir.
Eu não estou com você para te, como um... Eu estava conversando com uma pessoa, ele estava dizendo, não, existem umas orações aí que, pelo amor de Deus. Fala, sabe, irmãos, a gente pode até, de maneira assim, teológica, conversar sobre as orações. Mas quando você está orando, mano, você não está falando com um teólogo. Deus não está assim, essa palavra no grego, no aramaico, no hebraico. Porque a gente já sabe, eu disse para esse amigo meu, eu falei assim, irmão, eu já sei, eu não sei orar como convém. Eu preciso do Consolador, do Paráclito. Sabe qual que é o nome de Deus? Deus não tem nome, né? Mas para que a gente entenda como Ele é, existem algumas coisas. Por exemplo, Ele é chamado de Paráclito, ajudador. Não temas porque eu estou contigo, eu te ajudo. Eu te sustento. Fui eu que te remi. Não tenha medo, porque eu estou com você e eu não sou contra você. Eu sou a teu favor. Eu não quero destruir sua loja. Eu não quero punir seu filho. Não sou eu que mandei você embora, não foi eu que... Não. Eu sou por você. Já imaginou a gente acordar de manhã e saber que a gente acordou e tem alguém ali? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ela não tem fim, eu já levantei na misericórdia, que me segue todos os dias da minha vida. Misericórdia, bondade, fidelidade. Se eu vou para o meu trabalho, lá Ele está. Se eu sento na reunião, Ele está também. Se eu vou cozinhar, Ele está. Se eu entro no banheiro, Ele está. Se eu estou brigando, Ele está. Se eu estou contente, Ele está. E Ele está para tudo quanto eu preciso. Seja consolo, seja exortação, seja disciplina, seja o que eu necessitar. Não é isso que Ele disse? Diz ao povo de Israel que eu sou. Eu sou tudo quanto o meu povo precisa que eu seja. E Deus está presente. É uma canção que eu queria cantar, mas eu não sei cantar ela. Eu só sei só um pedacinho. Deus está presente. Deus está presente entre os pecadores como nós. Mais uma vez. Deus está presente. Deus está presente entre os pronto a perdoar. Olha só que maravilha. Deus irá ouvir nossa oração. E o fardo? Nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente para condenar, para julgar, pronto para salvar, pronto a perdoar. Deus está presente. Último lugar, tenha fé, meu irmão, porque operando Deus, quem o impedirá? Isaías 43:13. Estava lendo Isaías 43, depois eu li o 46. Mas o 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia ou era. Antes que houvesse dia ou era. Meu Deus, a gente não imagina nem que seja isso. Onde que não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha ontem, não tinha amanhã. Um eterno agora. Antes de tudo existir. Antes que houvesse, antes que num momento da existência de Deus. Como é que fala?
nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu fiquei pensando assim, quando Deus precisou agir nos dias mais escuros da humanidade, quando Adão e Eva o rejeitou, expulsou Deus da sua vida, agindo Deus, quem o impedirá? O que Deus fez? Ele diz assim: de ti, mulher, há de nascer um, que vai esmagar, da mulher vai nascer um. Falou para a serpente, né? Da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Agindo Deus, quem o impedirá? Os homens estão em rebelião, construindo uma torre, e Deus age. Contra aqueles homens? Nunca foi. Deus nunca agiu na história humana contra a humanidade. Você acha que quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, estava sendo contra eles? Não, estava sendo a favor deles. Você acha que quando Deus limitou a idade do homem, eles viviam centenas de anos, e quando Deus limitou a idade do homem, você acha que Deus estava sendo contra o homem? Não, estava sendo a favor do homem. Você acha que quando Deus colocou as línguas estranhas lá em Babel, Deus estava sendo contra eles? Não, Deus estava sendo a favor deles. Você acha que quando Deus permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos e fosse parar lá nas cadeias de Faraó, foi descendo e descendo, você acha que Deus era contra José? Você acha que Deus era contra Israel quando permitiu que ficasse preso por 430 anos no Egito? Você acha que Deus era contra Daniel por ter permitido que um homem como Daniel, Sadraque e Mesaque, fosse levado para a Babilônia e sofresse nas mãos dos babilônicos? Você acha que Deus era contra eles? Você acha que Deus os abandonou na mão de Nabucodonosor? Nunca! Nunca Deus foi contra e nunca Deus deixou de agir. E quando Ele quis agir, eu acho interessante isso, que Deus disse assim: vou entregar vocês na mão de Nabucodonosor. Não é um homem de adoração a Deus. Nabucodonosor é um homem ímpio, perverso, maldoso, megalomaníaco. E aqui o Nabucodonosor, ele não tem autoridade absoluta sobre Israel. E Deus disse: se você não me temer, eu vou colocar você para pastar como um bicho. Para que Nabucodonosor entendesse que seja lá quem fosse, ele era Senhor dos céus e da terra, e agindo ele, quem o impedirá? Nabucodonosor? César? Os imperadores dessa vida? Os governantes desse mundo? Você acha que é eles que dão o tom para a sociedade, para nós? Você falou: não, será que a gente acredita mesmo que o câncer é a última palavra no nosso corpo? Será que a gente acredita mesmo que a solidão e a depressão é a última voz, a voz determinante, suprema da nossa vida? Não, agindo eu, quem o impedirá? É na mão desse Deus soberano que a nossa vida está. Como diz os profetas, na presença do Deus cujo qual eu vivo e estou. Sadraque e Mesaque, olhando nos olhos dos seus imperadores, ele disse assim: olha, ele disse assim para Sadraque e Mesaque: se você não adorar os nossos deuses, nós jogaremos você na fornalha aquecida tantas vezes mais. E não há ninguém que possa livrar vocês das minhas mãos. Acho maravilhoso isso, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: ó rei, fica sabendo que nós não adoraremos o seu Deus. Se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, se Deus não quiser nos livrar das tuas mãos, não nos livre. Mas se Ele quiser, não há nada que você possa fazer. Você já imaginou que você é alguém, uma formiguinha, um cisquinho nesse universo, que está protegido por um Deus tão grande? Quão grande
é o nosso Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. As pessoas podem articular contra você e contra mim. A gente humildemente fecha o nosso quarto, entra na nossa sala, fecha a porta, e a gente derrama nossa alma e diz: ó meu Pai, veja as ameaças deles e conceda que os teus servos ousadamente preguem a tua palavra. A gente não sabe o que vai acontecer quando um crente, um discípulo perseguido, um discípulo na sua angústia, na sua culpa, na sua impossibilidade, está de frente de mares e de escuridões, seja lá qual que for. A gente não sabe o que vai acontecer depois disso, quando ele humildemente busca o seu Deus, derrama a sua alma diante do seu Deus. A gente só sabe que coisas maravilhosas podem acontecer. A mulher estéril pode gerar um filho. O mar pode ser aberto. O morto pode ser ressuscitado. O vento pode ser acalmado. O aleijado pode andar. O surdo poderá ouvir. O mudo poderá falar. O cego poderá enxergar. As cadeias poderão serem abertas por um anjo. Algo inusitado poderá acontecer na vida do discípulo que ouviu do seu Deus: não tenha medo, eu estou com você. Eu sou aquele que te ajuda, operando eu na sua vida. Quem me impedirá? Quem é que pode dizer aqui não? Aqui você não age, aqui você não faz. Isaías 14, 27 diz assim: porque o Senhor dos exércitos determinou, quem pois o invalidará? Ninguém diria que Saulo de Tarso se tornaria o maior cristão de todos os tempos. Bastou uma luz brilhar diante dele. Deus é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós não somos discípulos de filosofia, de ideias humanas, de crenças religiosas. Irmãos, essa aqui é a palavra de Deus, mas nós não somos discípulos nem de livro. Nós somos discípulos de uma pessoa, de um Deus infinito, de um Deus impressionante, de um Deus soberano, que quando age na sua vida, irmão, ninguém pode impedir. Ninguém. Nem seu marido, nem seu filho, nem seu pai, nem seu patrão, ninguém. Operando eu, quem impedirá? Jó diz assim: bem sei, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não esqueça disso, tenha fé. Tenha fé, irmão. Você lida com o impossível, tenha fé. Você ainda lida com improbabilidades, mas tenha fé. Você lida com os seus inimigos, tenha fé. Nos seus dias de escuridão, tenha fé. Do menor entre nós ao maior entre nós, a nossa vida está na mão desse Deus impressionante. Nosso Deus não é pedra e nem pau. Nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Por isso a gente não tem medo de morrer. Tem um amigo meu, eu estava pregando para ele, eu estava dizendo para ele, falei assim: meu amigo, seus amigos mais importantes, mais impressionantes que você tem na sua vida, não ultrapassa o dia da sua morte. O meu amigo, o meu amigo, que eu conheci na minha infância, ele me ensinou a não ter medo de nada, nem da morte. E quando os meus olhos fecharem, os meus pulmões pararem, o meu coração reter as suas batidas, eu disse a ele: o meu amigo ainda assim me disse: não tenha medo,
porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Pode viver, Robson. Fiz uma canção na minha época de jovem que diz: vou cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar em volta das tumbas, porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Por isso os discípulos de Jesus, quando iam ser queimados vivos, eles sentiam a dor das chamas, mas mesmo assim eles diziam e eles cantavam ao seu Deus, porque a esperança deles está para além dessa vida. Que esperança, que verdade, que bênção. Quero terminar dizendo que mesmo quando você fizer as piores coisas que é possível ser feita por um ser humano, as mais feias e nojentas, Deus poderá transformar aquilo em algo mais belo, mais digno, mais perfeito. O que nós, seres humanos, de mais degradável nós já fizemos na nossa história? Qual foi o pior pecado que a humanidade cometeu? O maior pecado que a humanidade cometeu foi ter matado o Cristo de Deus. Cuspido na cara dele. Colocado uma cruz sobre os seus ombros. Blasfemado dele. Zombamos dele. Chutamos ele. Batemos nele. Insultamos ele. Foi a pior coisa que nós fizemos. Mas essa pior coisa, Deus fez a melhor. Porque através da morte do seu filho, Ele trouxe salvação para toda a humanidade. Deus pode transformar maldição em bênção. Deus pode fazer aquilo que é negativo se transformar em positivo para a nossa vida. Por isso, nessa manhã, mais uma vez, eu quero dizer para você, tenha fé. Tenha fé, irmão. Não é tenha fé que Deus vai fazer o que você quer. É a fé seguinte: Senhor, não importa. Eu confio. Eu confio em Ti. Eu estou aqui como um bem-aventurado, cujo destino já está traçado. Eu estou aqui diante de Ti nessa vida como alguém que não pode mais perder. Que a minha derrota é transitória. Que a minha dor é transitória. Eu tive o privilégio de abraçar uma mãe essa semana. Uma colega de trabalho. Eu estava pregando para o meu colega sobre a morte. E sobre a esperança. Eu estava dizendo para ele que uma das palavras que eu mais acho, a palavra mais linda que eu conheço, e que eu acho a mais linda das palavras, é a palavra esperança. Esperança. Eu estava falando para ele o significado de esperança. Ele diz assim para mim: Robson, eu detesto ouvir crente, mas eu gosto tanto de te ouvir. E enquanto eu estava falando sobre vencer a morte, uma mãe que enterrou seus filhos há poucos dias, ela estava derramando e se derramando. Eu abracei ela novamente e disse para ela: minha irmã, Jesus disse assim, para uma pessoa igual a você, que estava chorando a morte de alguém querido, Ele diz assim para essa mulher: eu sou a ressurreição e a vida, e que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca jamais morrerá eternamente. E eu perguntei para ela: crês tu nisto? Ela balançou a cabeça. Eu disse para ela: minha irmã, o meu Deus a quem eu sirvo, o Deus que Jesus revelou, é o Deus que segura na tua mão e passa com você pela morte e garante para você esperança de vida perfeita depois dessa vida. Tudo o que você precisa fazer é ter fé. Ela disse: eu creio.
Aí eu abracei ela e disse: então, minha filha, essas lágrimas suas não é para sempre. É por um momento. É só por um momento. Meus irmãos, queridos, olha aqui para mim. É só mais um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir, virá. E não tardará.